bom dia, vamos bater papo. Vamos conversar. Essas lives do Instagram é as lives que eu faço andando e para conversar. Mas eu desejo um bom dia a todos, porque eu sou muito apressada. E os meus filhos me puxaram a mim, misericórdia. Meus filhotes, Érica, Felipe e Lucas. Mas vamos lá. Ok? Deus seja louvado. Aleluia. Então, gente, nossa, aqui fora tá até quente. A gente tá dentro de casa, que agora tá chegando o calor, então você nunca sabe como é que tá lá fora direito. E é assim. Mas ok, já peguei a jaqueta, vamos embora. Mas o que eu queria falar é que é assim, gente. Eu desejo tudo de bom para vocês que me acompanham. Mas eu sei que essa fonte do bem vem do alto. Então, não adianta eu desejar as coisas boas para vocês, mas não falar do Pai Criador. Porque tudo vem dele. Vem para mim, vem para vocês, ok? Então, o que acontece? Como na internet, todas as redes sociais, principalmente esse Instagram aqui, que é o mais polêmico. Não aguento ficar muito tempo aqui, não. Não aguento porque eu faço... Como é que fala? Quando responde os comentários, quando você responde um comentário, como é que é? Esse negócio aí. Eu não aguento ficar quieta, porque com as coisas que eu vejo assim que... é muito um no embalo do outro. Você vai ver 10 sites que falam a mesma coisa. 10 perfis que falam a mesma coisa. Se um errou, os outros tudo erra junto. E às vezes a gente faz isso também. Às vezes a gente acredita no que a gente vê pela internet. Misericórdia, me ajuda, Senhor. Então, o que eu tô decidindo? Já há algum tempo, mas eu tenho que continuar. O que eu tô decidindo, gente? Pregar a Bíblia. Pregar o que está escrito na Bíblia. Eu sei que Deus fala com a gente, eu acredito. Eu sei que tem as tradições judaicas, as tradições católicas, cristãs, que nós não podemos ignorar. Justamente por ignorar as tradições católicas, que eu vejo muitas pessoas pela internet dando uma de juízo. Ok? Gente, toda igreja ela é católica. Se ela for igreja de Jesus de Nazaré, ela é católica. Agora, se ela não for, ela não é católica. Mas eu não estou falando da romana. A romana também é uma delas. E onde eu estiver fora da linha, Deus vai pôr na linha de volta. Em nome de Jesus, eu profetizo. Mas não é só eles que estão fora da linha. Tem muitas outras igrejas que estão fora da linha também. Muito. Mas eu nem vim aqui para falar isso, gente. Porque, como eu falei, eu quero pregar a palavra de Deus. E eu falei das tradições. E que nós devemos respeitar a tradição. Ok? Quando a igreja ela não respeita as tradições cristãs, ela se torna julgadora e prepotente. Mas vamos lá. Deus seja louvado. Deixa eu explicar que é católico, senão o pessoal vai falar, não entendi nada. Pois é, católico significa universal. Então a igreja de Cristo ela é universal. Mas não é do reino de Deus.
É do reino de Cristo. Não, porque eu tô falando isso porque tem uma igreja por aí que tem esse nome, né? Então, ela é católica, que significa universal, mas não se prende à romana e nem se prende à universal do Brasil, não. Não, 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 não. Universal é no mundo inteiro daqueles que confessam o nome do Senhor, ok? Deus seja louvado. Então essa igreja, a gente vai ver lá quando o apóstolo Paulo foi chamado. Foi o próprio Jesus de Nazaré que chamou ele. Ele não foi convertido pela pregação de ninguém. Ele foi chamado por Cristo Jesus. E ele começou ali fazendo a obra, mas depois ele desapareceu por um tempo. Só você estudar a história de Paulo, que Paulo ficou desaparecido por um tempo. A Bíblia diz que ele foi para a Arábia. E ali ele recebeu muitas revelações, porque ele voltou de lá com muitas revelações, que ele escreveu o Novo Testamento depois dos Evangelhos. Acho que 70, 80% é Paulo, ok? Então ele é majoritário, porque ele está acima dos 50% do Novo Testamento. Abaixo de Cristo Jesus, é claro. Mas não foi o Senhor Jesus que escreveu. O Senhor Jesus fez a obra e depois os apóstolos escreveram. Depois de uns anos. Ninguém tinha Bíblia na mão, nem Novo Testamento escrito. Não cai nessa onda aí desse pessoal que não estuda a história da igreja. Ok? Por isso que eu falo que que nós temos também que levar em conta as tradições católicas. Católica, a Igreja de Cristo está pelo mundo inteiro. Porque o apóstolo Paulo, mesmo ali, depois que ele se converteu a Cristo Jesus, mesmo ali quando ele estava desaparecido, mesmo ali quando ele não estava fazendo a obra de Deus ali com o pessoal, ele continuava sendo igreja. Ele continuava como uma parte da igreja. Na realidade é uma célulazinha ali, okay? Da igreja. Ele continuava ali como uma célulazinha da igreja que estava desenvolvendo, né? Para depois vir aquele grande ministério, louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos observar a palavra de Deus, porque senão você vai só no que os outros acham. Agora voltando. Nossa, aqui ainda está molhado, acho que choveu essa noite. Voltando o que eu falei que queria fazer, gente, eu quero com a glória de Deus, começar a pregar as profecias de Deus, profecia de juízo. Por quê? Porque é a Bíblia, não é eu. E por quê? Porque no meio, se a gente olhar para a igreja do início do cristianismo, nós estamos muito longe deles, muito, muito mesmo. Mas agora está na moda das pessoas ir para a internet para pregar a palavra de reformistas. Não, gente, não prega a palavra de reformista. Prega a Bíblia. Palavra de reformista, gente, não vai mudar ninguém. Não vai. Não muda. Palavra de reformista não muda. O que muda é a Bíblia. E obedecendo, precisa obedecer, viu? Mas você vai lendo, ela vai entrando na sua mente. Hoje nós temos a Bíblia para ler. Se não tivesse, ia lá pelas experiências dos outros. Mas hoje nós temos a Bíblia. Graças a Deus. Que isso é de uns 100 anos para cá que as pessoas têm Bíblia em mão, gente. Só pesquisar, gente. Ai, Martim, fulano trouxe a Bíblia para nós. Não, gente. Martim fulano levou a Bíblia para a Alemanha. Você sabe falar alemão? Quem trouxe a Bíblia para nós foi o padre João Ferreira de Almeida. Tem até mais sobrenome dele tem mais coisa. Foi ele que trouxe a Bíblia para nós. Para de adorar reformista.
Para. Deus usa o que Ele quer. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então, não tem que venerar ninguém. Ai, é o pai do protestantismo. E daí? Pai. Nosso pai é Deus. Do mesmo jeito que a gente que o pessoal recusa falar que Pedro não é o pai da igreja, do mesmo jeito que os protestantes recusam falar isso, nós também podemos falar que o homem lá é o pai do protestantismo, como se fosse uma glória. Gente, o Senhor não nos chamou para protestar, Ele nos chamou para viver o evangelho. Hoje em dia está cheio de protestante, mas que não vive o evangelho de Cristo Jesus. Ok? Que o eterno Deus nos ajude a viver. Eu também preciso. Eu também preciso. Eu sei que as pessoas não devem estar gostando das minhas postagens. Eu tenho postagem na internet. Mas aquilo que Deus colocar no meu coração, com a graça dele, com a ajuda dele, eu vou pregar. Ok? Eu não ganho dinheiro pela internet, eu posso falar, graças a Deus. Porque se uma pessoa for lá falar que o pastor tira dinheiro dos outros, mas ele está ganhando dinheiro pela internet para falar isso, então ele também está tirando dinheiro dos outros. Então ele já perdeu a autoridade. É sério, gente, presta atenção nisso. Já perdeu a autoridade. Se a pessoa ganha dinheiro pela internet para falar mal de outros pastores, ele já perdeu a autoridade, porque ele também está ganhando dinheiro para falar. E às vezes, só falar mal. Então, chegando aqui na praça, deixa eu aproveitar aqui na sombrinha e vou ler aqui um... Não tem ninguém aqui? E vou ler aqui um... É porque eu tô filmando aqui, né? E vou ler aqui um texto que ontem eu tava lendo um livro e vi isso aqui. Nós vamos pregar juízo de Deus nessa terra. É isso que eu queria dizer. Já pregou o evangelho, já pregou o amor de Deus, já pregou prosperidade, já pregou... O que tá precisando pregar agora? Juízo de Deus. Porque o povo tá brincando com as coisas de Deus. E é na palavra que você vai pregar. Não é com suas palavras, não é. É na Bíblia que você vai pregar. Juízo de Deus. Bíblia. Então, é Deuteronômio 32, 14. Ok? Eu estava lendo o livro ontem e vi. Eu nem coloquei o capítulo aqui, mas eu estou lembrando de cabeça que era 32, 14. Só conferi depois. Fala assim. Essa Bíblia aqui, ela é Jerusalém, por isso que ela fala Yahvé. Mas pode ver na Almeida também, né? Tá falando de Deus, do Eterno. Aqui fala assim. Yahvé enviou, portanto, a peste sobre Israel. Israel. Eles são povo escolhido de Deus. Pois é, até o povo escolhido de Deus, Deus manda peste. Imagina os que não são escolhidos. Não brinca não. Vamos lá. Yahvé enviou, portanto, a peste sobre Israel. E pereceram 70 mil homens de Israel. 70 mil homens. Vocês têm ideia do que é 70 mil homens? Toda aquela guerra que está lá de Israel com os vizinhos, eu acho que deve ter chegado a uns 2.000 pessoas que morreram. Eu acho que deve chegar a uns 2.000, não sei, gente. Eu acho, não fico contando. Mais ou menos. Só que aqui fala que foi 70 mil homens de Israel que morreram com a peste que Deus mandou em Israel. Ok? 70 mil. E continuando aqui. Depois Deus enviou o anjo
a Jerusalém. Jerusalém é Terra Santa, ok? Eu concordo que ela é Terra Santa, está escrito na Bíblia. Eu não sou contra o que está escrito na Bíblia. Mas eu quero dizer que Deus é Deus sobre Jerusalém, sobre Israel, e sobre a igreja, e sobre os cristãos, e sobre as nações. Vamos lá? Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém para exterminá-la. Exterminar. Que? Deus queria exterminar Jerusalém? Quando Deus está irado, você não sabe o que ele fala. Meu Deus, por isso que eu falo, nós precisamos ter temor a Deus. Mas no momento de exterminá-la, Yahvé viu. Yahvé muda de ideia, Yahvé se arrepende, Yahvé. Você tem que entender os dois lados da Bíblia, senão você não vai entender a Bíblia. A Bíblia fala que Deus não se arrepende, mas a Bíblia também fala que Deus se arrepende. Então você tem que entender ali por que ele falou no texto que Deus não se arrepende e por que ele falou no outro texto que Deus se arrepende, ok? Esse povo fala, a Bíblia tá assim, tá. Mas você falou só uma parte da Bíblia e a outra. Até o diabo citou a Bíblia. E cita, se precisar. Deus nos livre em nome de Jesus. Vamos lá. Deus, santo é santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. No momento de exterminá-la, Yahvé viu e se arrependeu deste mal. Se arrependeu deste mal. Mas Deus não se arrepende. Vê os dois lados. Vê o versículo que Deus fala que Deus não se arrepende, mas vê também o versículo que fala que Deus se arrepende. E aí? E agora? Ok? Deus se arrependeu deste mal e disse ao anjo exterminador. É Deus que mandou o anjo exterminador. É o diabo, é o sistema, é a nova ordem X, é não sei o que, é os Ilumi, é os maçons, é não sei o que. Gente, vocês entendem o que eu tô falando aqui? O mundo é assim. Vai que esse profeta lá ganha pix na internet. Porque o sistema, porque eu não sei o que, porque eu tô sendo perseguido pelo sistema. Gente, vamos pra Bíblia? E vocês ficam perdendo tempo com esse pessoal aí, defendendo. Por que não prega a Bíblia? Essas pessoas não pregam a Bíblia. Vamos lá. Mas a Bíblia, como eu disse, você tem que pregar ela com os dois lados. O versículo fala que Deus não se arrepende, que o versículo fala que Deus se arrependeu. Dos dois lados. Tudo na Bíblia você vai ter que ver os dois lados. Senão você também não vai pregar da forma correta. Então vamos lá. O anjo exterminador, mandado de Deus, do Eterno, do Criador, ok? E Deus falou para o anjo, que ele mesmo já tinha mandado. Deus falou, basta, retira a tua mão. O anjo de Yahvé achava-se, então, perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Quando Deus falou, basta, não faz mais nada não. Então, gente, todos nós temos que nos humilhar diante de Deus e orar sem clamar por Ele, sim. Todos, judeus e cristãos e as nações. E tem que ter reverência, e tem que ter temor. E é isso que veio essa palavra para mim ontem à noite, através de um livro que eu estava lendo. Ok? E é isso, gente. É isso. Não tem outra palavra para falar nesse momento, não. É isso. Mas você ainda tem condição de se arrepender e pedir perdão ao Eterno Deus. Porque Ele ama, Ele recompensa quem quer fazer a vontade dEle. E eu vos deixo na bênção e na paz do Senhor. Até a próxima. Shalom, shalom. Shalom de Jesus de Nazaré. Até a próxima. Paz.